Senhor, meus irmãos. Mais um domingo nós estamos aqui para iniciar a escola dominical. Convido aos irmãos que se colocam em pé para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. As Tuas misericórdias têm se renovado pela nossa vida e a causa de nós não termos sido consumidos. O Senhor tem segurado nossa mão, tem nos protegido, nos guardado, ó Pai. Que nessa manhã possamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Usa o Seu Teu Filho que vai estar ministrando essa palavra, uma palavra revelada do Teu coração para o nosso coração. Que nessa manhã possamos ser tocados mais uma vez, moldados e edificados pela Tua palavra que é santa e é bendita. Fala conosco, ó Pai, de uma forma especial, Senhor Jesus. Aleluia. Você já está chamando aqui nessa manhã, vai estar cantando o hino da harpa. Aleluia. Saudos irmãos e caros, saudos irmãos aqui com a paz do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus com o hino 597, que é o Graças Dou. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Glória a Deus. Lição do número 12, meus irmãos. Quando Deus se revela ao homem. O texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 40, versículo número 6, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Olha que versículo tremendo. Mesmo em meio à tempestade, Deus fala conosco, né? Nós podemos passar pelas provas da vida, pela pandemia, por tudo que tiver. Nosso Deus não nos desampara. Na onde nós passarmos, o nosso Deus, Ele fala conosco. Nós temos que estar prontos a ouvi-lo falar. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura bíblica em classe. Jó 38, do 1 ao 4, 39, do 1 ao 6, 40, do 15 ao 18, capítulo 24, 40, versículo 40, não, capítulo 41, do 1 ao 3. Se não se quer se colocar em pé para fazer a leitura. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora sim os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens de benefício.
Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das cebas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Curvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre ao jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? No qual veio erro por casa e a terra salgada por moradas. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entumecidos. Os seus ossos são como turbo de bronze. A sua ossada é como barro de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Aleluia, glória a Deus. Poderá pescar com o sol do Leviatã, não ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho tirarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? É um diálogo do nosso Deus com Jó, né? Fala grandes coisas a ele, para ele poder repensar qual é a grandeza de Deus e qual é a nossa estatura perto do nosso Deus. O objetivo geral da lição é mostrar que Deus se revela ao homem para mostrar os seus propósitos. Aleluia. Objetivos específicos é ensinar que o homem se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus e acentuar que a nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Gostaria de chamar aqui o nosso pastor Natanael para estabelecer essa palavra. Aleluia. Fazer uma oração. Senhor meu Deus, usa o teu servo de uma forma tremenda, possamos entender a tua palavra, teu Espírito Santo trabalha no íntimo do nosso ser, que possamos crescer espiritualmente, ó Pai, ser tocado por ti nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos tem dado, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Podemos estar uma vez mais na casa do Senhor, nesta manhã, para junto nós aprendermos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Quando Deus fala homem aqui, aproveitando as irmãs que estão aqui, né, irmãs? Quando Deus fala homem, Ele está falando da criação, Ele está falando tanto gênero, masculino quanto feminino, entendeu? Falar ao homem, Ele fala com todos, não é verdade? Lá o textual os irmãos já leram, né? Então o Senhor respondeu a Jó, desde onde? A tempestade. Na verdade prática, mesmo o transcendente, o destino de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura diária, está lá o primeiro texto, que é segunda-feira. Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho. Terça, as inquirições de Deus a Jó. Quarta, Deus pergunta a Jó a respeito da natureza dos animais. Quinta, Deus ordena a Jó que se cinja como homem. Sexta, o homem pode se vestir de majestade e glória. Sábado, pode alguém discutir com o Todo-Poderoso? Aí está fazendo uma pergunta, né? Na última ali, texto, pode alguém discutir com o Todo-Poderoso? A Bíblia diz, né? Quem é a criatura para contender com o Criador? Né?
Quem é criatura para compreender? Ninguém de nós pode compreender. E tem alguns engraçadinhos, né? Não sei se os irmãos já viram. Eu vou colocar Deus na parede. Não tem jeito de colocar Deus na parede. Deus é Deus. Deus é o Criador e nós somos a criatura. Então, nós temos que o quê? Respeitar a Deus. Cada um de nós temos que respeitar a Deus e principalmente reverenciar a Deus. O que é reverenciar? É dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. E nesse texto, nessas lições que nós estamos aprendendo a respeito de Jó, desde o primeiro capítulo até o último, né? Nós vamos ver aí sempre o homem falando de Deus, e lá no final, que nós vamos decorrer essa lição, Deus conversando com a sua criatura, Deus tendo um diálogo com o homem. Queridos, nós estamos no século 21, sim ou não? Nós estamos no mundo pós-moderno, sim ou não? A tecnologia avançada. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda continua a falar com o homem. Só que muitas vezes, sabe o que acontece? É nós que não damos, irmão Diego, ouvido a voz de Deus. Às vezes a pessoa quer que Deus, Ele se manifeste pessoalmente para falar com o homem. Deus, Ele pode falar com o homem de todas as maneiras. Deus fala do jeito que Ele quer. Nós lemos aqui, acabamos de ler o texto, que Deus falou com Jó através de uma tempestade, de um redemoinho. Nós entendemos o falar de Deus. E hoje muitas pessoas ficam procurando e às vezes não escutam. Aí fala assim: Deus me esqueceu de mim, Deus não fala mais comigo. Irmãos, Deus fala da maneira que Ele quer, não é da maneira que eu quero. Mas o importante é Deus se manifestar no meio do seu povo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, sempre diz: todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Abra para mim 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo de número 12. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo de número 12. Veja o que está escrito aí. Um dos irmãos leia com voz bem alta, por gentileza. E depois do terremoto um fogo. Isso. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Escutou? Eles não estavam no fogo, não estavam onde? No terremoto. Eles estavam numa voz que? Mansa e suave. Deus fala da maneira que Ele quer. Mas eu só quero te dizer nesta manhã que Deus continua a falar com o seu povo. E nós precisamos discernir a voz de Deus. O objetivo da nossa lição é ensinar que Deus se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus, acentuar que nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Qual é maior? A humana ou a divina? Nós estamos numa escola dominical, irmãos. Os irmãos podem responder. A humana ou a divina? Deus, o homem, está destinado a nascer, viver e morrer. Temos um tempo determinado aqui. Mas o nosso Deus, Ele é o quê? Eterno. Então, a soberania toda é do nosso Deus, Criador dos céus e a terra. E a criatura não pode contender com o Criador. Interagindo com o professor, eu vou ler isso aqui para que os irmãos possam entender. Já se pergunta o quanto Deus é grande, infinito, e que não cabe em nossa imaginação. E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e se relaciona com seres pequenos. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente à presença dEle. O caminho do trono divino
está aberto a todo crente por meio de quem? Do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. É uma alegria, irmãos, nós sentirmos a presença de Deus. É algo que você não vê, é algo que você não apalpa, né? Que você não pega, mas é algo que você sente a presença de Deus. Ontem eu estava assistindo um vídeo, um pequeno vídeo, sobre um louvor, e ali eu senti a presença de Deus. Deus fala conosco, né? De várias maneiras. Mas se eu quiser sentir a presença de Deus, se você quiser sentir a presença de Deus, o que você tem que fazer, irmão Jó? Você tem que atrair a presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que deixar Ele agir. Lá no texto áureo que nós lemos, lá no versículo 4, ela diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem está falando ali? Deus, falando com quem? Com Jó. Aonde estava? E nós, né? No tempo de hoje, ao mistério da vida humana, aí, né? Talvez, não sei se foi essa vez, não. Eu te formei lá no ventre da tua mãe. Eu te formei lá no ventre da tua mãe. Pensa a soberania de Deus, né? E hoje nós estamos aí glorificando o nome do Senhor. Introdução. Quem pode ler lá para nós? Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó, dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Os irmãos entenderam ali, a partir do versículo do capítulo 38 ao 41, Deus começa a fazer o quê? Ter um diálogo com Jó. Irmãos, nós temos que entender, nós que somos cristãos, que servimos a um Deus, e tem momentos que Deus fica em silêncio. Tem pessoa que fala: se Deus não me der, eu vou fazer isso. Lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou a oração que os discípulos pediram, né, para que Jesus ensinasse ele a orar, tem um momento da fala de Jesus que ele fala: seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade. A nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. E nós temos que entender isso, que Deus, Ele está pronto a nos responder, mas é na hora dele, é no momento dele, é do jeito dele, não é do nosso jeito. E às vezes nós deixamos a desejar. Por quê, pastor? Muitas vezes por causa da nossa própria murmuração. Verdade. E nós interrompemos a bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Às vezes a bênção está bem pertinho, mas nós interrompemos a bênção na nossa vida. Por isso que quando Jesus estava lá no Getsemane orando, ele sabia o que ia acontecer com ele. A Bíblia diz que ele chegou para os discípulos e falou o quê? Vigiai e orai para não cair em tentação, porque a carne é fraca. E muitas vezes nós somos um fracasso no ministério, nós somos um fracasso na família, no casamento, nós somos um fracasso em orientar os nossos filhos, nós somos um fracasso por falta de saber conversar com Deus, de pedir orientação de Deus. Eu estava conversando com o irmão e ele falou: graças a Deus, pastor, na minha casa, os meus filhos, claro que ainda são
pequenos, não tão grandes, né? Estão naquela fase que você tem que sentar e dialogar com eles, eles me obedecem. Falei, graças ao bom Deus, nós temos que conservar isso, os nossos filhos, porque principalmente o tempo que nós estamos passando, se nós não sabemos conversar, além de nós perder, o mundo vai lá e traga. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Aqui que está dizendo o ápice do livro de Jó, o Luiz leu ali, pois mostra que quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo o que? A objetividade que os humanos esperam. Às vezes nós esperamos uma coisa, mas Deus quer outra coisa. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quando você levantou as duas mãos aceitando a Jesus, que você confessou a Jesus como Salvador, a partir daí você passou a ser o quê? Propriedade peculiar de Deus. Aí Paulo ele diz assim: não mais o quê? Vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir daí o comando está na mão de quem? De Deus. E tudo que nós vamos fazer tem que ter direção de Deus. Irmãos, no decorrer dessa lição do próprio livro de Jó, os irmãos leram, releram e leem ainda. Olhem tudo que aconteceu desde o começo. Os próprios amigos, né? Lá o Eliú, Elifaz e qual outro lá? Bildade. Olha, eles massacraram Jó, a ponto de dizer: Jó, confessa teu pecado, Jó. Mas Jó não estava em pecado. Houve uma reunião lá no céu, houve um momento que Deus permitiu, quando Satanás estava a rodear a terra, né? E com tudo lá, os santos lá falando com Deus, pediu para que tocasse na vida de Jó. E às vezes nós não entendemos. Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida, e às vezes nós murmuramos, mas Deus permite. Eu querendo, não querendo, Deus permite, porque nós estamos na vontade de Deus, é no querer de Deus, e tudo que acontecer é a vontade de Deus. E às vezes o homem quer, não, tem que ser do meu jeito. Se nós pensarmos assim, que tem que ser do nosso jeito, nós estamos equivocados. Nós não estamos na direção e na obediência de Deus. Às vezes nós queremos até, né, pastor Fernando? Às vezes mudar a página da história, ou às vezes nós queremos voltar para trás. Não tem jeito. Deus escreve a história das nossas vidas. Deus está no comando. Olha o sofrimento de Jó. Irmão, você já parou para pensar? Uma pessoa assim cheia de chagas, uma pessoa tem que tirar suas roupas e começar a raspar o seu corpo com um caco de telha ali. Imagine aquela coceira, aquele momento difícil, aquele momento terrível, a ponto da esposa dele dizer para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, com tudo isso, ele não pecou contra Deus. E os irmãos sabem que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Imagine se Jó blasfemasse contra Deus. O final da história de Jó seria bem diferente. E tem muitas pessoas, infelizmente, que eles começam uma vida boa e terminam uma vida, como que eu posso dizer, uma vida lá miserável, uma vida desastrosa, uma vida sem perspectiva nenhuma, uma vida derrotada, porque muitas vezes, né, Gabriel, não ouve a voz de Deus. O cristão, escute, irmão, tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir o comando de Deus, porque quem está no comando é Deus, não é o homem. É Deus que está no comando de tudo. E Jó, mesmo passando as dificuldades, momentos difíceis, a ponto de perder 10 filhos, a ponto de perder toda a sua riqueza, mas graças a Deus que ele continuou íntegro com Deus.
ele podia perder tudo esse material, mas a integridade com Deus ele não podia perder. Que é o mais importante para nós, irmão. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Existe o céu, sim ou não? Sim. Mas existe o inferno também. Existem os dois caminhos. Mesmo na peleja, na dificuldade, mas não perca a salvação que Deus deu para você. Não vamos perder a maior riqueza, que é a salvação da nossa alma. Primeiro, a revelação de um Deus pessoal. O que quer dizer essa palavra pessoal? Um Deus presente? Se relaciona com o Oi? homem. Se relaciona com o homem. Se relaciona. Um Deus pessoal. E hoje Deus se relaciona com o homem? Sim ou não? Parece que não, né? Parece que Deus está lá e não, o homem está aqui na terra. Aí o homem começa a falar: tanta coisa está acontecendo aí no mundo. Até inclusive hoje, né? Está essa discussão boba. Eu falo uma discussão boba a respeito de vacina. Se vir lá da China, eu não vou tomar. Um já está dizendo que é a marca da besta. Besta quem pensa que é a marca da besta, irmão. Quando chegar a marca da besta, a igreja já vai estar lá nas bodas do Cordeiro. Verdade. Ou tem crente que não é Bíblia, tem crente que não estuda a Bíblia, tem crente que não interpreta a Bíblia, e começa a falar coisas que não deve. Quem tem que cuidar dessa área não somos nós. Quem tem que cuidar dessa área são os entendidos cientistas, são os que estão preparando, não é nós. Aí fica até pastores, né, irmão Diego? Pastores, outras pessoas discutindo na internet: eu vou tomar, não vou tomar, e não sei. Irmão, deixa a água rolar. O importante é nós estar bem com Deus e saber que esse templo aqui, que essa matéria aqui vai ter que ficar aqui 1 hora, e nós vamos estar com ele lá. A maior preocupação nossa é a salvação da nossa alma. E as pessoas hoje estão tão atormentadas, né? Estão tão preocupadas com, meu Deus, o medo Lembra lá dos discípulos, lá, irmão Pedro, o medo, quando Jesus estava caminhando sobre as águas, é um fantasma. Aí Jesus: calma, meu filho, sou eu. E ele está aqui nesta manhã, viu? Jesus está aqui conosco. Aleluia. Não é fantasma, é Jesus. Aleluia. E as pessoas ficam tão preocupadas hoje: irmão, mas tudo que acontecer vai ter que acontecer. Mas o importante é que Deus está ouvindo a oração da igreja. E o nosso nome é mencionado lá no céu. Eu não sei o teu, o teu é também, né? Tem que entender isso. Nós somos cristãos. Mas daí o Heitor fala: mas por que eu passo prova, pastor? Porque nós vamos ter que passar prova. Por que eu passo luta? Porque nós vamos ter que passar luta. Por quê? Porque o céu é tomado à força, não é de qualquer maneira. Se fosse de qualquer maneira o céu, essas horas eu estaria lá dormindo, lá em casa, não estaria nem na escola dominical. Todo domingo tem que estar aqui, todo domingo. Não, mas eu estou aqui porque eu estou adorando o nome do Senhor, eu sei para onde que eu vou. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos. Os irmãos sabem, lá no comecinho. Mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante esse período. Ele estava o tempo todo presente. Olha, ele não saiu, viu? Estava todo o tempo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio, Deus disse: o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Lá no capítulo, leia para nós lá, 38, verso 1. Está lá até no texto áudio. Os irmãos podem ter pela lição. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha só, nós acabamos de ler também lá de 1 Reis 19, 12, que Deus falou aonde? Silêncio? Uma voz mansa. Uma voz mansa, um silêncio, bem tranquilo. Aqui ele já falou através do quê? Do vento, do redemoinho. Lembra quando a gente era criança? Aí você via aqueles redemoinhos. Aqui mesmo no bairro dava muito redemoinho. Os irmãos já viram o redemoinho daqui no bairro?
Pelo menos antes, quando não tinha muita casa, a gente via. Aí a gente falava que lá estava o diabo no meio do redemoinho, que era criança. E as pessoas assustavam a gente. Ó, quando você viu o redemoinho, o diabo está lá. Verdade, era o dizer de criança. Mas aí a gente vê aqui, ó, que Deus falou no meio do redemoinho. Deus falou no meio do silêncio. Olha que Deus falou com a voz mansa. Deus, Ele fala da maneira que Ele quer. Só que a gente vê o silêncio de Deus também. É difícil o silêncio de Deus, irmão? Sim ou não? Hã? É difícil, né? Porque muitas vezes nós estamos precisando de uma resposta, irmãos, urgente. Aí Deus não fala. Deus não... Meu Deus, daí você fica, meu Senhor, será que Deus está comigo? Será que... Até quando eu vou levar ou vou continuar com essa prova? Quando que eu vou sair dessa prova? Quando que vai ter o fim? Ei, tudo tem começo, meio e fim. Há muita gente que sofre, mas o nosso descanso não é aqui. Há muitas famílias que sofrem por filhos drogados, filhos da prostituição, no roubo, numa vida perversa. Mas há muitas mães que ficam de joelhinho dobrado pedindo a misericórdia de Deus. Aí parece paradoxo, né? Fica, meu Deus, mas eu oro, eu jejuo, eu vou para a igreja e a situação continua a mesma. Mas Deus é justo para responder na hora certa. Lembra do pastor Sérgio Choroi? Quem conhece o pastor Sérgio aí? Lembra que ele pregou aqui no nosso, na nossa confraternização do círculo de oração? Sérgio foi militar muitos anos, né? Quando ele era novo, ele caçoava dos crentes, ria dos crentes, né? Mas Jesus foi lá e transformou a vida dele, através da oração de uma mãe. Pastor Diego Vinícius esteve aqui esses dias, virado na cocaína, no crack. Jesus vai lá e transforma ele, hoje é um pregador. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Há alguma coisa impossível para Deus? Não, irmão, nós temos que crer. Só que Deus trabalha do jeito dele, não é do nosso jeito. E hoje em dia tem que ter oração para ser quebrado esses laços. Por isso que Jesus falou, quando aqueles homens dele, os discípulos, não puderam expulsar o demônio daquele menino, que uma hora estava na água, outra hora estava no fogo, uma hora estava bem, outra hora estava ruim, né? E o pai foi pedir socorro para os discípulos, né, bom dia? E os discípulos não puderam fazer nada. Os discípulos tinham Deus, estavam com o próprio Jesus andando na terra, mas não puderam fazer nada. Aí a situação estava na mesma, a mesma situação, só que Jesus entrou na cena. Jesus foi e repreendeu os demônios, aquele menino ficou curado. Entendeu? Aí Jesus fala que a casta de demônios, que só sai através de jejum e oração. Aleluia. Mas há poder no nome de Jesus para desfazer toda a fortaleza de Satanás. Aleluia. Se tiver difícil lá na tua casa, clama pelo sangue de Jesus. Não se conforme, clame pelo sangue de Jesus. Não fique conformado com a situação. Estenda a tua mão e repreenda pelo poder do nome de Jesus, porque esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus permitiu lá no céu acontecer tudo na vida de Jó, para nós termos uma experiência hoje, para nós entendermos hoje que tudo está no comando de Deus, não no comando do homem. Tudo é Deus que controla. Não é, olha irmão, não é presidente, não é governo, não é prefeito, não é vereador, não é deputado, não é embaixador, não. Tudo está no comando de Deus. O que Deus mandar fazer vai acontecer. Aleluia. E nós temos que entender que nós somos um povo que tememos a Deus. Nós temos um Deus
aleluia, como nosso orientador, o Deus que peleja pelas nossas vidas. Só que Deus vai permitir também, irmão Joel, que aconteça alguma coisa nas nossas vidas. Não é tudo mar de rosa, não. Não é tudo do jeito que nós queremos. Ah, mas eu sou crente, eu sou batizado, já faz quantos anos que eu estou na igreja. Mas enquanto isso nós vamos tendo aflições. Mas lá Jesus fala, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Se Jó estivesse sozinho, se Jó não acreditasse na primeira queda, já entrava a depressão, opressão, angústia. Jó já tinha tirado a sua própria vida, porque perder 10 filhos não é para qualquer um, não. Perder 10 filhos não é para qualquer um, não. Jó já tinha se suicidado, Jó já tinha dado um cabo na sua vida, mas ele creu. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aleluia. Nós temos que entender que nós temos um Deus que é o médico dos médicos, advogado de advogado. É um Deus que vela pelas nossas vidas. E é só no tempinho dele, não é no nosso tempo, não. Aí o homem quer uma coisa e Deus fala, não, eu quero outra coisa. Tem um ditado que diz que é a mais que vem para bem, né? Mas não é mais, Deus sabe. Deus não te dá aquilo além do que você... Até nas provações, Deus diz que não dá provação além daquilo que você possa suportar. Tem que entender isso. Ó, a trajetória do irmão Joel. Vem lá de Goiânia. Está trabalhando lá no shopping novo aqui, o shopping Plaza. Já vem com aquela planta, vou encher minhas malas de dinheiro. E de repente muda tudo na vida do Joel, muda tudo na vida da irmã Rose, dos filhos. Aí Deus fala, não, eu tenho outras coisas boas para você, meu filho, lá na frente. E às vezes, crente que não entende, abandona a igreja, abandona tudo e começa a murmurar. Murmurador não entra no céu e só é derrotado. Aguenta calado, meu irmão, minha irmã. Aguenta no joelho, na oração, no jejum, porque Deus muda cativeiro. Pegue essa, irmão. Como diz os pregadores aí, Deus muda cativeiro. E outra coisa, Deus não deve nada para ninguém. Ao contrário, é nós que devemos adoração, louvor, gratidão a Ele. E Ele não deve nada para ninguém. Ponto central, Deus se revela ao ser humano. Olha que bênção, hein? A partir do versículo 38, né? Já está quase no final dos capítulos. É 42? 42. Então já quase está no final do capítulo. Aí entra Deus. Queridos, nós não estamos sozinhos. Eu sinto Deus. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Deus peleja pelas nossas vidas. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante. Parecia com a da pesca milagrosa. Os irmãos sabem que se tem essa pesca milagrosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de quem? De Jesus, pegou uma grande quantidade, foi mais de 156 peixes, ou 53? 153, né? Grandes peixes. Encheu a rede, uma grande quantidade de peixe. Ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem o quê? Pecador. Reconhecer, viu, irmão? A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava, olha só, por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E eles falaram do meio de um redemoinho. Meu Deus, esta forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés. Ali eu acho que quando Deus falou na sarça, né? É isso? Quando Deus falou com Moisés. Vamos abrir o texto lá? Deixa aberto lá Êxodo, presbítero Luiz. Lê para nós Êxodo, depois do 16 ao 19. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, Ele é um ser que se revela e fala com o homem. Jó teve a sua vida transformada depois do quê?
de ouvir. Vamos ver o que diz lá. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Amém? Deus falou com Moisés também na sarça, não falou? Tira a sandália aqui dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aí Deus sempre dava sinal para o povo, quando o povo estava saindo de Israel. Deus se manifestava e falava com Moisés. Irmãos, lembra lá quando Moisés subiu no monte lá do Decálogo, 10 mandamentos, que Deus escreveu os 10 mandamentos? Quanto tempo Moisés ficou lá? 40 dias, não foi isso? 40 noites, a ponto do povo começar a construir aquele bezerro de ouro para começar a adorar outros deuses, porque aprenderam lá no Egito, né? E nós, quantas coisas que nós aprendemos lá fora, é que nós não trazemos para a igreja de hoje, porque nós fomos libertos. Se nós fosse trazer hoje para a igreja, tanta superstição estaria dentro das nossas igrejas. Eu ia olhar aqui irmãos com arruda na orelha, eu ia olhar irmãos com fita vermelha no braço, eu ia olhar irmãos com tanto tipo de coisas, né? Porque trazia lá do Egito, e Deus sempre dava sinal, eu vou falar com o povo. E eu quero te dar uma boa notícia, Deus continua falando com o povo dele. Jó teve a sua vida transformada, depois o quê? De ouvi-lo. Tem que ter transformação. Depois de ouvi-lo, Deus, a vida de Jó foi transformada. Ei, naquele momento ali eu vejo assim, Jó falando. Missionário? A tua vitória está chegando, né? Deus falando. Oh, irmão, por gentileza, feche teus olhos e sinta Deus na tua vida. Fala uma palavra linda para Deus. Fala, Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é tudo para mim. Sinta um abraço de Deus nesta manhã. Sinta-se a paz no teu coração, alegria na tua alma. Tudo vai mudar. A partir de quando Jó ouviu, entendeu a voz de Deus, tudo mudou na vida de Jó. Deus pode mudar cativeiro nesta manhã. Deus pode mudar a história nesta manhã, porque Ele é Deus. Operando Ele, quem vai impedir, meu querido e minha querida irmã? Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvir. Quantos, né, que ouviram no passado lá a voz de Deus? Tem um exemplo lá de próprio profeta Samuel, né? Jovenzinho ainda, Deus falou com ele. Eliseu, Elias, tantos homens, né, de Deus que sempre Deus estava se manifestando. E homens simples, irmãos. Homens que não tinham muita fama, não. Simples. Mas era porta-voz de Deus. E hoje não, né? Hoje os profetas têm que andar com limusine, tem que estar nos melhores hotéis, tem que ter. Mas o sangue de Jesus tem poder, que uma hora tudo vai acabar. Deus, Ele usa. Ó, Jesus andava no meio da multidão. Filho de Deus. Não precisava de segurança nenhuma. Mas se eu andar sozinho hoje, né, vão me sequestrar, vão me matar. Deixa para lá, né? O Deus que está presente, olha só, o Deus que está onde? Presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 a 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, esta era uma forma fria
e distante de referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Desta forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso. El Shaddai, o Criador. Mais distante e indiferente, esta visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Amém? Salmos 46, o verso 1. Vamos ver o que diz lá. Salmo 46, verso 1. E outro abre Isaías 5 e 7. Me ajude, irmãos. Vamos lá, 46 de 1. No outro Isaías, 2 Coríntios 5 e 7. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no quê? Na angústia. Tem alguém angustiado aí? Deus é teu socorro. Aleluia, irmão. É motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. A Bíblia é para ser entendida. Não anda de cabeça baixa, ergue tua cabeça, pelo amor de Deus. Espiritualmente eu estou te falando aqui, não estou falando físico. Ergue tua cabeça espiritualmente, falei, Deus é o meu socorro. Eu não estou sozinho ou sozinha, Deus está comigo. Aí o salmista diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 2 Coríntios 5 e 7, quem encontrou? Que vivemos com fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Vivemos o quê? Por fé. Lá no livro de Hebreus, nos heróis da fé, acho que é Hebreus 11, aí diz lá, né, que sem fé, o que acontece? É impossível agradar-lhe quem? A Deus. Irmão, eu tenho que ter fé. Olha só, Jó pensou que Deus tinha abandonado. Pensou, irmão, já que Deus tinha ido embora. Pensou que Deus já estava longe. E tem momento mesmo. Poxa, passamos tantas coisas, passamos tantas situações difíceis. Aí tem gente que fala: parece que Deus não me ouve mais. Mas eu creio que a nossa oração, ela chega lá no trono de Deus. Eu creio inteiramente nisso. Satanás, que ele vem integridade de Jó, né? Inveja dele, né? Porque hoje ele não tem nem a chave da casa dele, e além de tudo está com a cabeça esmagada. Mas não morreu, não, é espírito. Espírito morre, está defeituoso, mas não morre, é o espírito. O diabo é o espírito, os demônios são espírito. Ah, pastor, é espírito. Por que eles entram nas pessoas? Porque são espírito. Se eles fossem corpo, não tinha como eles entrar nas pessoas. Eles são espíritos, eles acham, um corpo para entrar. Aí eu fico olhando assim, do diabo, né? Vai ser, é claro, de certo Deus, Jó serve a Deus de balde, ó, tantas coisas que ele tem, mas vai lá e toca, né, para ver se ele não vai murmurar contra ti. Mas Deus conhecia a integridade de Jó. E tem crente que murmura, irmão. Ah, Jesus tem misericórdia, viu? Que a partir dessa lição venha a ser um crente novo, diferenciado,
eu venho fazer uma retrospectiva, aproveitar que estamos no final do ano, né? Sempre passa retrospectiva, né, nos canais de televisão, né, coisas que aconteceram. De vez em quando nós temos que bobinar a fita, viu, voltar e falar, poxa, eu pisei no tomate lá tanto tempo atrás, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ser diferente hoje. Isaías 40, 12, quem encontrou? Isaías 40 e o versículo de número 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus ao palo, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Quem foi esse? Aleluia. Hã? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi Deus. Olha isso. Foi Deus. Foi Deus que fez tudo. E aí, quem é o ser humano para compreender? Olha, tudo na medida, né, irmão Norete? Aí na palma da mão dele. Tudo está no controle dele. Isso que é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor. A revelação de Deus, a revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garante sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, que o salmista diz que os céus manifestam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra em suas mãos. Salmos 19:1. Jó se comporta como um grande sábio, mas Deus mostra-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador desafia a contemplar o mar do sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. Irmãos, você já parou aqui para imaginar? Olhe só o diálogo, bom dia, de Deus com Jó, explicando para Jó: ó Jó, eu fiz assim, eu falei ao mar, vai até tal lugar, para ali, e ele me obedeceu. Ó Jó, eu criei o sol, eu criei a lua, eu criei as estrelas, e eu conheço cada uma pelo seu nome. Oh, glória! Aleluia! Eu acredito que Jó, pastor Fernando, até escreveu um livro a esse respeito. Ah, mas como? Lembra lá de João, no Apocalipse? João escreveu as revelações de Jesus. Se imaginou Deus explicando para Jó: eu fiz assim. Ah, irmão, isso é coisa só para quem tem aquele achego, igual João, que colocava a cabeça no peito de Jesus para descansar. Oh, glória! E tem crente que não tem coragem de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, e falar: obrigado, Jesus, pela minha vida. Entra de boca calada e sai de boca calada. Era motivo, irmão, de nós entrar aqui dando glória, pulando. Ei, Jesus, estamos aí, Jesus, viemos para te glorificar. Se o homem entendesse o poder de Deus, olha o diálogo. Depois do silêncio, Deus conversa. Aí a irmã leu lá no Isaías 42, né, sobre o que Deus, como ele fez, né? 2. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões: como veio existir a criação? Como ela é preservada? Sabia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores?
E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia, está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com a sua peculiaridade, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Não tem jeito. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando a conhecer o ser humano. Abra para mim lá São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, do versículo 26 a 34. Vamos ver o que diz aqui. Deixa eu ler aqui no 6, Mateus 6. Vamos achar aqui. Deixa eu ler aqui no microfone. 6, acompanha aí, 26 a 34. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor que elas? O qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Os irmãos entenderam? Se Deus cuida de tudo isso, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Cuida de nós também. Nós temos que entender essa situação. Jó não sabia como explicar como eles viviam, os animais, né? Aí você vê, às vezes você assiste tem uns programas de animal, geográfico, como é o nome lá? Isso, Discovery e outro. Então, é sobre animais. Às vezes você vê ali um leão, ou até que a lição que fala do crocodilo, do hipopótamo, né? Fala de todos os animais. Você vê aqueles animais tentando pegar, né, a presa, e às vezes tem aqueles animalzinhos frágil e consegue sair da presa do leão. É Deus. Se Deus permitir que o leão devore, vai devorar. Mas se Deus falar: não, esse animalzinho ainda vai viver mais tempo, vai viver mais tempo. E nós? A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda bramando como leão, achando quem possa devorar. Mas também a Bíblia diz que resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Se nós dar liberdade, ele vai tragar. Agora, se nós resistir, ele vai ter que fugir. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele tem a chave do inferno e da morte. Há poder no sangue de Jesus.
Quantas vezes o inimigo tentou contra a minha vida, contra a tua vida, mas ele não teve sucesso, ele teve que sair, porque Jesus nos protegeu, e ele vai continuar nos proteger. Vamos estar na brecha, meus queridos, não vamos desfalecer na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. Meu Deus, mas eu não acredito ali, o comentarista não foi muito feliz. O Jó não era orgulhoso, irmão. Não, ele estava ali, não. Se ele fosse orgulhoso, ele não ia nem ouvir os amigos dele. Ia? Sim ou não? Às vezes, né? Algumas coisas não tem nada a ver. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus. Aí ele está dizendo lá no texto, né? Mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossas vidas. Vamos ver, irmão, Oséias capítulo 6 e o versículo 3, e outro Jeremias 9, 23 e 24. Me ajude aí, por gentileza. Agora eu entendi aqui porque o comentarista falou do orgulho, né? Que às vezes acontece. Oséias capítulo 6, versículo 3, Jeremias 9, 23 e 24. Por gentileza, porque o nosso tempo já está indo embora e eu quero correr um pouco mais aqui. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como uma chuva, como chuva serôdia. Amém? Até isso, irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? A Deus. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza, mas que se glorie-se nisso, em compreender e conhecer, pois eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, com justiça, com retidão, Olha só, sobre a terra, pois dessas coisas que me agradam. eu sou o Senhor, é Ele que age. É o que eu falei ali no começo da lição. Deus está no comando de todas as coisas. Aleluia. Não é o homem, é Deus. Se Deus permitir o homem fazer, vai fazer. Se não permitir, não vai fazer. Aleluia. Olha só, nós estamos aí quase 10 meses já enfrentando essa pandemia. Deus não permitiu que viesse ainda essa vacina. E tem muitos crentes sendo promovidos para o céu. Aleluia. Muitos crentes partindo. Mas isso tudo pertence a Deus. A revelação de um Deus poderoso e justo. Olha só, poderoso e justo. O Bermonte e o Leviatã, é Bermonte isso? Behemote e o Leviatã, que é o hipopótamo e o crocodilo. No capítulo 40 a 41, Deus faz referência às duas grandes criaturas. Forte, né? Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente, enquanto Bermonte representava o quê? A força bruta de um animal por excelência, e o Leviatã se parece mais de uma criatura com poderes sobrenaturais. Eles se apresentam, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Leviatã representa uma ápice da força tanto natural como sobrenatural, assim como é inexplicável
o maravilhoso mundo criado por Deus, mesmo poderosos, me ajuda a ver, Behemoth e Leviatã estavam debaixo do quê? Da mão de Deus. Pode falar, irmão. Uma das coisas que esse animal ele era tão grande Forte. mesmo, de altura, que ele vivia, andava nos ciprestes, tinha aquele, vinha os galhos, Ah, os galhos. ele pulava e pegava o galho. E aí eu fui estudar isso, 40 metros era o pulo dele. Meu Deus. O cipreste que viva não é dessa. E a força desses animais. Mas lá no final diz que os dois, né, estavam debaixo da mão de Deus. Você vai no zoológico ali, né, você vê aqueles hipopótamos, né, entra lá embaixo da água, depois ele sobe, né, coisa mais linda de ver o animal e o tamanho. Só que está no comando de Deus. E depois que tudo, a terra for transformada, os animais vão ser dóceis novamente, né? Por isso que amarra uma cordinha pequenininha e puxa. É interessante. É armado, assim, um elefante. É igual o O elefante puxa ele assim com uma cordinha pequenininha. pequeno, é igual o cavalo, né? Coloca a rédea ali, uma criança puxa um cavalo. Se ele soubesse a força que tinha. Eles têm, é igual a águia, né? A águia, ela foi criada no meio da galinha, no galinheiro. Pegaram o filhotinho e criaram a águia, filhotinho. E a águia andava igual a galinha, comia igual a galinha, ciscava igual, só um pouquinho, ciscava igual a galinha. Mas um dia ela descobriu que era águia e ela começou a voar. O irmão Pedro falou, é a força, né? Se eu soubesse a força, porque ele pode falar. A águia voou assim para pegar os pontinhos. Porque saiu o galo. Agora eu quero ver. Aí está plantar. A águia saiu. A águia respeitou o galo. Respeitou. Mas eu Aí o escritor disse assim: isso é atitude. Enfrentar o maior, o demônio. Isso é uma atitude. Se o galo não tivesse atitude, discutia igual. Verdade. Queridos, nós vamos terminar a justiça e a graça. Lá falando novamente Jó, né? Lá no final está dizendo, vamos ler Efésios lá, por gentileza, Efésios, para nós terminar. Efésios 2, 8 e 9. E outro ler Romanos 5 e o verso 1, para nós finalizar. Aí já vamos para a conclusão, se quiser chamar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não posso bater no meu peito, eu sou bom, eu sou melhor. Romanos 5 e 1. Romanos 5 e verso 1. Tendo sois, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o quê? Paz. Paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 40, verso 26, finalizando. Quero chegar até o final, em nome de Jesus. Isaías 40, verso 26. Erga os olhos e olhe para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Como que é? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E todas chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força. Amém. E nenhuma delas deixa de comparecer. Você entendeu? Escutou, irmãos? E quantas estrelas que existem no céu? É milhares e milhares, é muita estrela. E Deus conhece cada uma pelo seu nome. Aleluia. E nós também. Temos o nome escrito lá no livro da vida. Deus conhece. Oh Jesus, que Deus maravilhoso, viu? Aleluia. É motivo de reverenciar. Conclusão. Nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa,
O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe.